Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Nanias Carvalho, seu professor de História, e serei o comandante desse barco maravilhoso que é o nosso ensino de História. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera! Aula de número 35, objeto de conhecimento, a Segunda Guerra Mundial. Detalhamento, desfecho do conflito, holocausto, conferências de paz. A gente vai então continuar a aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática que é a Segunda Guerra Mundial. Então, galerinha, sem mais conversas, vamos à nossa aula. A gente vai então voltar a refletir um pouquinho sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, dando um parêntese, tá bom, gente? Lá no ano de 1939, pouco antes da eclosão da Segunda Grande Guerra, houve ali uma reunião entre dois importantes líderes globais daquele momento. De um lado, Joseph Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e chefe do governo soviético, e de outro, o Adolf Hitler, ou melhor, um representante ali do governo nazista. Eles assinaram o Tratado de Não Agressão Germano-Soviético, que meio que dava tempo para ambos os países se prepararem para um eventual conflito. Segundo esse pacto de não agressão, em um eventual conflito, nem a Alemanha nazista, nem a Rússia comunista se enfrentariam, porque haviam assinado esse bendito pacto, né, gente? Mas a gente sabia, eles sabiam e todos sabiam, que um conflito entre essas duas nações seria inevitável, visto que ideologicamente eles eram antagônicos. O nazismo é antagônico do comunismo, gente. Eles não se bicam. Então, obviamente, vocês podem imaginar que um conflito entre essas duas ideologias seria inevitável. Professor, então por que eles assinaram esse bendito pacto de não agressão germano-soviético? Hitler não queria guerrear em duas frentes e o Joseph Stalin queria mais tempo para preparar o seu exército para um iminente conflito. Uma vez que a gente tem essa informação, que foi assinado esse pacto de não agressão, a gente vai começar então a ver o que esse pacto viria, ou melhor, o que a quebra desse pacto viria a trazer em consequências para o conflito mundial. Vamos ao texto, vamos lá, galerinha, vamos refletir um pouquinho mais sobre o início do fim da guerra. Até o início de 1942, a Alemanha, a Itália e o Japão dominaram a guerra, conquistando gigantescas regiões. Voltando aqui para mim de novo, gente. A tática de guerra dos nazistas era a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que era nada mais nada menos do que uma inovação de guerra, um novo jeito de se fazer guerra. Era, ao contrário do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, os nazistas não quiseram se entrincheirar, como fizeram lá atrás. Os franceses decidiram fazer isso. Se entrincheirar, criaram a linha de Maginot, que era uma grande trincheira que, segundo eles, protegeria contra os ataques dos nazistas. Mas a Blitzkrieg foi inovadora naquele momento. A Guerra Relâmpago, que nada mais era do que o envio da Luftwaffe, que era a aviação nazista, que ia bombardear o território inimigo. Em sequência, eles mandavam a divisão de tanques blindados, a chamada divisão Panzer, que bombardeava, que abria brecha nas defesas inimigas. E, no terceiro momento, eram enviadas as tropas da infantaria, que eram as tropas de ocupação, que não encontravam resistência, porque as resistências já haviam caído no instante anterior, e iam apenas para ocupar o território. Gente, essa tática de guerra, no início do conflito, se mostrou muito eficiente, tanto que, em um curto prazo, os nazistas já haviam dominado grande parte do território da Europa continental. Haviam, inclusive, derrotado os franceses, sem esforço algum, a princípio. Foi uma derrota rápida dos franceses, que confiaram no antigo estilo de guerra e acabaram sendo derrotados, humilhados, devastados pelo exército nazista. Os nazistas não conseguiram, entretanto, invadir o território da Grã-Bretanha. Por quê, gente? Porque a Força Aérea Britânica, a Real Força Aérea Britânica, a RAF, ela era muito poderosa e rechaçou as investidas dos nazistas. Então a gente viu que no começo do conflito,
as tropas do eixo conseguiram significativas vitórias, mas isso vai mudar lá no ano de 1942, com dois acontecimentos marcantes. Primeiro, a entrada da União Soviética no conflito. O Hitler quebrou o pacto de não agressão e resolveu, então, invadir a União Soviética, e também a entrada dos Estados Unidos no conflito após o bombardeio da base militar, da base naval de Pearl Harbor pelos japoneses. Nesse momento, os americanos, os norte-americanos e estadunidenses resolvem entrar no conflito. Então, acontece um desbalanceamento de forças. É o início do fim da guerra. Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Vamos entender a Operação Barbarossa, ou Barbarossa, que foi a operação responsável pela ocupação da União Soviética pelos nazistas, pelas tropas da Alemanha nazista. Vamos entender o que foi essa operação. A Operação Barbarossa, que mobilizou 3,6 milhões de soldados alemães, marcou o início do conflito entre a Alemanha e a União Soviética em 1941, na Segunda Guerra Mundial, 1941/42, tá bom, gente? O que essa Operação Barbarossa significou, professor? Foi uma operação que visava ali o domínio do território da União Soviética. Só que, vamos imaginar, professor, eu já vi esse filme antes. A gente aprendeu que lá no século XIX, século XVIII, século XIX, na chamada Era Napoleônica, gente, 18 e 19, nesse momento Napoleão também tentou invadir a Rússia, mas ele foi rechaçado pelo poderoso general Inverno. O inverno russo, o inverno rigoroso, pegou as tropas de Napoleão e acabou arrasando a tropa. E a atuação dos cossacos naquele momento também foi muito importante para que o Napoleão fosse derrotado e fosse também o início do fim da chamada Era Napoleônica. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu aconteceu algo muito parecido. O Hitler resolveu invadir com seu poderoso exército, mas o general Inverno e também o poderoso Exército Vermelho acabou brecando o avanço do exército nazista. Então a gente vê que nesse momento, galera, a Alemanha começa a perder a guerra. Houve uma batalha bastante emblemática nesse momento, que é a Batalha de Stalingrado, considerada por muitos historiadores a batalha mais sangrenta da guerra, onde Hitler mobilizou muito de seu arsenal tecnológico e Stalin também empenhou esforço significativo para brecar o avanço dos nazistas. Muitos filmes de Hollywood acabam dando importância para a frente ocidental do conflito, onde os americanos entraram de forma mais veemente no conflito. Mas, galera, as batalhas mais sangrentas aconteceram na frente oriental, entre o exército nazista e o exército vermelho. Vamos então analisar um pouquinho mais sobre a Operação Barbarossa. Vamos lá, gente. Trouxe para vocês um mapa da invasão da União Soviética, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa invasão, galera. Aconteceu que esse território mais escuro era basicamente o território que estava ali sob o domínio e influência dos nazistas. Então eles resolveram implementar a Operação Barbarossa, que foi justamente a tentativa de invadir a União Soviética. Por quê, gente? Mais uma vez, eram ideologias antagônicas, tanto os nazistas como os comunistas. Então a ela, a Batalha de Stalingrado. Prestem atenção e tomem nota, uma das batalhas mais sangrentas, se não a mais sangrenta do conflito. Ocorreu em 17 de junho de 1942 a 2 de fevereiro de 1943. Estão vendo que são meses e meses de conflito praticamente incessante. Vamos adiante conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, gente. Foi a maior e mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial e mudou o rumo dos conflitos a partir da vitória dos soviéticos. Galera, o Exército Vermelho conseguiu brecar o exército nazista. Foi a primeira vez, de fato, que um general nazista consegue ali, é obrigado a assinar a rendição. E isso é significativo,
porque a partir desse momento o Exército Vermelho começa a marchar tentando e conseguindo reconquistar os territórios que eram, naquele momento, dominados pelos nazistas. Então a gente vê que a partir da vitória soviética na Batalha de Stalingrado, começa então a reconquista de territórios dos soviéticos em relação ao território que foi conquistada outrora pelo exército nazista. Vamos lá com o texto, vamos lá, gente? Formava-se a primeira frente de luta dos aliados, que marcharia pouco a pouco em direção a Berlim. Nota-se, galera, que nesse momento a gente vai começar a usar o termo aliados, que nada mais é do que a junção entre Grã-Bretanha, que era aquela que conseguiu resistir ao avanço nazista, os americanos, estadunidenses, que entrariam no conflito em 42, e os soviéticos. Galera, eram inimigos íntimos, digamos assim. Comunistas e capitalistas eram antagônicos, mas eles tinham um inimigo em comum, que eram os nazistas. Então, nesse momento, a gente vê que União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha unem forças para derrotar o inimigo em comum, que no caso era a própria Alemanha nazista. Vamos então verificar um pouquinho mais sobre essa questão da entrada dos norte-americanos no conflito. Vamos lá, gente? As batalhas no Pacífico. Em meio a negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, este último bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Bombardeio de Pearl Harbor marcou ali a entrada dos americanos, dos norte-americanos e estadunidenses no conflito do lado dos aliados. E prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Galera, as batalhas no Pacífico eram as batalhas navais travadas entre o Império Japonês e o poderio militar estadunidense. Vamos adiante, vamos lá. O Japão forçou os Estados Unidos a entrarem no conflito com a deflagração do ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor, como eu falei para vocês. Vamos adiante, galera. Uma das batalhas emblemáticas, batalha naval emblemática, foi a Batalha de Midway. Guardem isso, tá, gente? Se na frente oriental do conflito a Batalha de Stalingrado foi importante, nas batalhas do Pacífico, a Batalha Naval de Midway foi também bastante emblemática, porque marcou a partir daquele momento o início do que seria a vitória dos estadunidenses sobre o Império Japonês. A Batalha de Midway foi uma batalha naval travada em junho de 1942 no Oceano Pacífico entre as forças dos Estados Unidos e do Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. 6 meses depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que marcou o início da Guerra do Pacífico. Trouxe para vocês aqui, galera, um documento histórico bastante importante, bastante emblemático, para a gente analisar esse contexto, que é algumas fotos sobre o porta-avião, os portas-aviões, melhor dizendo. Eu não sei nem se esse plural está empregado corretamente. Mas vamos lá, gente. Portas-aviões estadunidenses e também japoneses que entraram em conflito. Galera, a partir do momento que os japoneses viram-se obrigados a render-se, na cultura japonesa a rendição não é bem vista, né, gente? Então começou o que a gente conhece dos ataques kamikazes. O que é um ataque kamikaze, professor? É quando um avião japonês resolve se atirar em um alvo estadunidense para provocar o maior dano possível. Como assim, professor? Se atirar. Literalmente atirar-se para a morte. Eram ataques suicidas e causavam baixas significativas ali nos norte-americanos. A gente vê que o Japão não tinha poderio militar suficiente para entrar em uma guerra longa contra os americanos. Aos poucos, os norte-americanos e estadunidenses iam ganhando território, até seriam obrigados ali a assinar uma rendição que de fato não aconteceu no primeiro momento. Daqui a pouco a gente vai ver
que fato importante marcou o fim da guerra no Pacífico, que foi justamente a explosão das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Mas vamos então entender um pouquinho mais do fim do conflito. Vamos lá, gente. Vamos adiante com o texto. Trouxe para vocês agora um outro tema bastante importante para a gente conhecer, que é o Holocausto. Galera, prestem atenção que o Holocausto, a princípio, vamos lá, voltando para mim de novo, vamos entender o que é o Holocausto. Na cultura judaica, quando você vai sacrificar um cordeiro para Yahvé, que é o Deus que a gente conhece, o Deus judeu, lá no Antigo Testamento vocês podem conhecer, eles sacrificavam um cordeiro imolado e esse sacrifício, esse local de sacrifício era conhecido culturalmente como o Holocausto. Você vai levar o cordeiro para ser morto no Holocausto. E esse nome, ele marcou o extermínio de milhões de judeus nos campos de concentração pelos nazistas, tá, gente? Uma página bastante triste e emblemática da nossa história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá, gente. O Holocausto foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus em todas as regiões da Europa dominada pelos alemães, nos campos de concentração empreendidos pelo regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Trouxe para vocês aqui algumas imagens que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre a barbaridade que aconteceu lá na Segunda Guerra em relação a judeus, ciganos e também homossexuais. Todos aqueles que, de certa forma, iam de encontro à ideologia da raça pura ariana eram exterminados. E também tinha a questão do poderio econômico, que grande parte dos judeus tinha naquele momento, porque era um povo bastante ligado ao comércio na Europa naquele momento. E uma vez que você aprisionava e exterminava esse povo, ficava mais fácil confiscar a sua riqueza para si. Um processo conhecido como solução final, que colocou em prática o extermínio de milhões de judeus no campo de concentração. Vamos adiante, vamos lá, entender um pouquinho mais. Mas não foram somente os judeus os que sofreram com os campos de concentração. Milhares de poloneses, ciganos, homossexuais, eslavos e outros tiveram o mesmo fim. Existem alguns campos de concentração, Auschwitz, por exemplo, que ficou bastante famoso, bastante emblemático, por serem verdadeiras máquinas de morte, onde não conseguiam matar as pessoas por fuzilamento. Então, criou-se o costume de levar para a câmara de gás para matar o máximo de pessoas num tempo mais rápido possível. E essas câmaras de gás, elas permanecem ainda hoje no chamado Museu do Holocausto, onde em vários pontos da Alemanha, da Polônia, eles existem e estão ali justamente para fazer com que a humanidade reflita para não chegar no nível tão baixo como chegou na Segunda Guerra Mundial. Vamos adiante entender um pouquinho mais. Vamos lá, galerinha. Os campos de extermínio. Diferentemente dos campos de concentração, que serviam principalmente para centros de detenção e trabalhos forçados, os campos de extermínio eram quase que exclusivamente fábricas de morte. A SS, a polícia alemã, assassinaram cerca de 2.700.000 judeus nos campos de extermínio, seja utilizando o método de asfixia criado pela omissão de gases ou até mesmo por fuzilamento. Vamos adiante. O primeiro campo de extermínio foi de Chelm, inaugurado em Watergau, parte da Polônia anexada à Alemanha. Perdão se o professor não expressou direito, porque o alemão está um pouquinho enferrujado. Criado em dezembro de 1941. O maior campo de extermínio foi de Auschwitz-Birkenau, que começou em 1947 e já possuía 4 câmaras de gases que operavam com o gás venenoso Zyklon B. Era justamente feito, inclusive, há relatos que existia o fim de uma estação de trem próximo à câmara de gás em Auschwitz.
Por quê, professor? Porque eles queriam exterminar o máximo de pessoas num tempo mínimo, no tempo mínimo possível. Então, Auschwitz e outros campos de extermínio são considerados ainda hoje uma das páginas mais tristes da história da humanidade. Vamos adiante com o texto, agora conhecer uma outra situação que aconteceu, que forçou ali o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi a explosão das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Voltando para mim aqui, professor. Como é que funciona uma bomba atômica, professor? O professor é professor de história, não é professor de física, mas vamos tentar entender um pouquinho. Quando um átomo se quebra, ele gera uma pequena explosão que, quando ela é maximizada, ela gera uma explosão gigantesca que não apenas destrói o que está em volta, como também lança radioatividade. E foi justamente isso, a radiação, que matou grande parte das pessoas que sofreram ali com a explosão das bombas atômicas. Primeiramente na cidade de Hiroshima, onde foi lançada essa bomba atômica, e posteriormente na cidade de Nagasaki. Isso é algo marcante porque muitos historiadores acham que não existia necessidade dos americanos lançassem essas bombas, mas que eles lançaram justamente porque previam o que aconteceria no pós-guerra, onde poderia haver um eminente conflito entre americanos e soviéticos, visto que eram ideologias antagônicas que estavam norteando. Então os americanos resolveram lançar sua bomba atômica justamente para mostrar para os soviéticos que eles tinham poderio suficiente para exterminar não apenas com os soviéticos, mas também com toda a humanidade. Vamos adiante com o texto, vamos lá, galerinha? Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Vamos adiante com o texto. Uma vez que o fim da guerra era iminente, começou então as conferências de paz. A primeira delas foi em 1943, a Conferência de Teherã. Vamos então analisar o que essa conferência acordou naquele momento. Em novembro de 43, na Conferência de Teherã, os aliados traçaram planos para materializar a derrota dos alemães e organizar as primeiras divisões territoriais das tropas de ocupação de cada país. Lembrando que, em 43, o Exército Vermelho já estava marchando rumo a Berlim e essa invasão só culminaria lá em 45. Mas, desde 43, os aliados já estavam traçando planos para o que fazer após o conflito. Vamos adiante. Segundo a Conferência de Paz, essa em fevereiro de 45, a Conferência de Ialta. Vamos ver o que ela nos expõe nesse momento. Em fevereiro de 45, quando as forças do eixo já estavam praticamente abatidas, as forças aliadas reuniram-se para reafirmar os princípios de autodeterminação dos povos e a favor da expansão do regime de caráter democrático, que no caso seria a Conferência de Ialta. Vamos adiante. As zonas de influência previamente conversadas em Teherã tiveram a confirmação e, desse modo, já era possível reconhecer previamente o desenvolvimento de uma ordem bipolar protagonizada por Estados Unidos e União Soviética. Vamos analisar esse pós-guerra. Em 45, já era nítido que, após o conflito, um outro conflito poderia surgir. De um lado, Estados Unidos e um bloco ali que tinha a ideologia capitalista norteando, e de outro lado, União Soviética e seus parceiros, que tinha a ideologia socialista capitaneando. Então, professor, eram antagônicos, pessoal. Um conflito era iminente. A única coisa que impediu um conflito de fato entre essas duas nações foi a bomba atômica. Professor, então você quer dizer que uma arma evitou o conflito? Exatamente, tá, gente? Uma arma evitou o conflito. Até porque, após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos já haviam
descoberto, por assim dizer, a tecnologia para fabricar a sua própria bomba atômica. Então os americanos não se atreveriam a atacar os soviéticos porque sabia que uma retaliação poderia ser de ordem nuclear, e os soviéticos também sabiam que não poderiam entrar em um conflito direto contra os Estados Unidos porque uma guerra nuclear poderia efetivamente significar a extinção da raça humana, visto que o poderio bélico desse armamento ele nunca antes imaginável, tá bom, gente? Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre esse panorama no pós-guerra. A Carta das Nações Unidas. Outro ponto importante desse evento foi o início dos primeiros diálogos que dariam origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse primeiro intento acabou sendo consolidado com a Carta das Nações Unidas, assinada em junho de 1945, por mais de 50 países na cidade estadunidense de São Francisco. Vamos então conhecer uma outra conferência de paz, essa já praticamente no pós-guerra, que foi a Conferência de Potsdam. Vamos adiante. Um acordo de paz de Potsdam. Contando com a presença de Joseph Stalin, Clement Attlee e Henry Truman, a Conferência de Potsdam aconteceu em julho e agosto de 1945. Nessa reunião, a Alemanha teve o seu território dividido em 4 zonas a serem administradas por franceses, britânicos, norte-americanos e soviéticos. Galera, o primeiro-ministro inglês, Clement Attlee, Harry Truman, que era o presidente americano, e o Joseph Stalin, que era o líder da União Soviética, se reuniram e decidiram, então, dividir a Alemanha em zona de influência. E essa divisão, galera, futuramente vai dar início ao que a gente chama de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Essas Alemanhas que ficaram divididas até ali o final da década de 80 e início da década de 90. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Uma das mais significativas ações tomadas na cidade alemã de Potsdam foi a organização de um tribunal internacional para o julgamento dos envolvidos com o nazismo, galera. Trabalhando com um conceito jurídico inédito de crime de guerra, o chamado Tribunal de Nuremberg. Preste atenção que isso é interessante. Após a guerra, criou-se o Tribunal de Guerra, que é justamente o Tribunal de Nuremberg. Qual a finalidade desse tribunal, galera? Julgar os crimes que aconteceram no período do conflito. Gente, muitos generais da Alemanha, ali dos nazistas, foram então julgados e seus crimes foram analisados e, obviamente, uma sentença, a sentença de morte foi proferida. Inclusive, muitos líderes nazistas acabaram fugindo com medo da represária que viria após o conflito. Um deles, galera, interessante falar para vocês, que foi um médico, líder ali das experiências que os nazistas estavam fazendo, que foi o Joseph Mengele. Inclusive, há relatos que o Mengele veio para o Brasil e viveu o restante de suas vidas como se nada tivesse acontecido na região ali do Sul e Sudeste. O professor não vai dar uma informação incompleta, tá, gente? O Joseph Mengele veio para o Brasil e aqui acabou morrendo de velhice, não tendo sido pago os seus crimes cometidos lá na Segunda Guerra Mundial. Vamos adiante, vamos lá. Muitos dos que tiveram outras penas conseguiram fugir para países latino-americanos, como eu falei para vocês, o caso do Joseph Mengele, e preservaram-se impunes, vivendo secretamente até o fim de suas vidas. Esse, sem dúvida, é o caso mais emblemático. E outros que tiveram a oportunidade de suicídio e acabaram também optando por se suicidar, não passando pelo ritual de ter os seus crimes expostos e, consequentemente, a condenação no Tribunal de Nuremberg. Vamos adiante agora, para a gente finalizar essa aula, falando do pós-guerra e da principal consequência. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vê a criação de 2 blocos antagônicos, galera. O que é isso, professor? O que é antagonismo? São contrários e complementares.
Um só existe graças ao outro. E esse conflito que viria a marcar a segunda metade do século XX, a gente vai conhecer e vai ficar conhecido como Guerra Fria. Uma ordem bipolar vai surgir. Guerra Fria, professor? Mas geralmente a guerra é quente, não é? Por que Guerra Fria, então? Para mim aqui. Porque não houve um conflito eminente entre americanos e soviéticos. Houve sim uma guerra ideológica na busca por zonas de influência. Mas, galera, isso é assunto para outras aulas. Eu agradeço muito a atenção de vocês e por hoje é só.